para garantir que os americanos não abusassem desse privilégio exorbitante, o dólar americano seria atrelado ao ouro. O dólar seria pago em ouro. Esse foi o acordo após a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, desde 1971, os Estados Unidos estavam falidos. Os Estados Unidos haviam gastado bilhões financiando essa guerra sem sentido no Vietnã. Os Estados Unidos estavam financiando a grande sociedade, o programa de Lyndon Johnson, que é um ótimo programa para os americanos, mas também estava levando o país à falência. Os Estados Unidos também gastaram bilhões na corrida espacial, enviando um homem à Lua. Assim, em 1971, os Estados Unidos estavam falidos. Então, Nixon basicamente disse, sabe de uma coisa? Sei que prometemos reembolsar a todos nos Ecresteca e ouro em troca de dólares americanos. Mas sabe de uma coisa? Esqueça isso. O dólar não será atrelado a nenhuma moeda. Certo, que pena. Imagine só o ZEWA, dólares como um imposto que você paga para ser livre. Ok? E depois da queda da União Soviética, ninguém teve escolha a não ser aderir a esse sistema. Certo? E isso gerou uma excessiva financiarização no ZEWA, economia. Isso permitiu que os ricos ficassem mais ricos e os pobres permanecessem pobres. Então, basicamente, os Estados Unidos ficaram muito preguiçosos e transferiram sua produção para a China. E por causa de tudo isso, estamos na situação em que nos encontramos hoje. Enquanto os Estados Unidos basicamente vivem de aluguel, eles arrecadam impostos do resto do mundo. Basicamente, colonizou o mundo inteiro. E o mecanismo que lhe permite fazer isso é, obviamente, através dos dólar. E esse sistema funcionou bem até 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia e mostrou que está disposto a desafiar a hegemonia americana. Mas não só isso. Os americanos usaram seu sistema financeiro, transformaram o sistema financeiro em arma para sancionar a Rússia. E o exemplo clássico, claro, é o SWIFT. É muito rápido. Basicamente, isso derrubou a Rússia do mapa rapidamente e impôs sanções à Rússia, mas falhou e isso ficou evidente. Bem, você sabe, o sistema financeiro dos Equinoa não é tão poderoso quanto você imagina. Outra coisa que os Estados Unidos fizeram e que é realmente estúpida foi basicamente ignorar os 200 bilhões de dólares em ativos russos. Portanto, trata-se de dinheiro que o Banco Central da Rússia tinha armazenado na Europa e na América. E basicamente, os Estados Unidos disseram, não, isso pertence, não podemos mais tocar nesse dinheiro. Certo, e isso causou um pânico enorme ao redor do mundo. Porque se você coloca seu dinheiro nos Estados Unidos, faz isso porque acredita que ele está protegido pela lei. E se os Estados Unidos podem simplesmente confiscar seu dinheiro por qualquer motivo, então as pessoas não vão mais querer colocar seu dinheiro lá. Então isso fez com que os japoneses, os chineses, basicamente todo mundo começasse a comprar mais ouro em troca dos seus títulos do Tesouro do ZEWA. Títulos do Tesouro por ouro. A América é esse império corrupto que insiste em cobrar aluguel de todo mundo. Cansados de pagar essa extorsão, eles estão se rebelando contra isso. Então os Estados Unidos estão usando a força, certo? E isso é exatamente o que os atenienses fizeram na Guerra do Peloponeso. Isso transformou esses aliados em estados vassalos e, eventualmente, também em inimigos. E é isso que estamos vendo acontecer na Europa hoje, onde esses antigos estados vassalos passaram a perceber que os Estados Unidos representam uma ameaça real à sua paz e prosperidade, e não a Rússia. Mas a outra coisa que é realmente interessante em tudo isso, e é realmente interessante, ok? Enquanto isso acontece, enquanto os Estados Unidos travam essas guerras estúpidas, enquanto os atenienses travam essas guerras estúpidas no exterior, os atenienses também se envolvem em uma guerra civil, ok? E a razão para isso é que surge uma oligarquia gigantesca devido a toda a corrupção. E essa oligarquia cria uma situação em que eles parecem estar lutando entre si por status. E, na verdade, estamos vendo a mesma situação nos Estados Unidos. Se pararmos para pensar, o que está acontecendo em Washington é, na verdade, uma guerra civil entre o establishment do Estado profundo, que é financeiro, ou seja, Wall Street, e a consolidação do poder durante os anos Clinton ou Obama. O que Trump representa é algo como o novo dinheiro, a IA do Vale do Silício. A elite do estado de vigilância é representada por figuras como Peter Thiel, Elon Musk e Sam Altman. Palantir. Então esse é o conflito que está acontecendo. E eu acho que muito disso é doméstico. O conflito nos Estados Unidos é impulsionado por essa divisão mais profunda dentro da oligarquia.
Então, esse padrão já vimos antes e ele leva, em última análise, a, primeiro, uma revolução em Atenas. Segundo, ao mundo inteiro se unificando contra Atenas. E terceiro, isso acaba levando à queda de Atenas. Acho que um padrão semelhante vai se repetir hoje. Onde há uma guerra civil ou revolução nos Estados Unidos e o mundo inteiro se une contra a América, porque veem os Estados Unidos como a maior ameaça à paz mundial. O terceiro ponto é que isso levará, em última instância, ao declínio do Império Americano. Sim, quero dizer. Agora já temos 2 pontos de tensão em 2026 que já explodiram de várias maneiras. Temos a Venezuela e depois o Irã. E o Irã ainda não acabou. A Venezuela também não, que, na minha avaliação, professor Jiang, o governo Trump basicamente conduziu uma operação de sequestro, deixou o mesmo governo no poder e agora há milhões e milhões de pessoas que apoiam o governo atual. Em um contexto de situação regional, como já disse neste programa, professor John, a situação regional na América Latina e na América do Sul não era necessariamente desfavorável aos Estados Unidos antes disso. E eu sei que você tem opiniões sobre para onde isso vai caminhar. Então, em termos do futuro do Império Americano, esse agora é um foco importante entre o Irã e a Venezuela. Como esses dois contextos, então, digamos, se desenvolvem, o futuro do Império Americano ou lançar as bases para o futuro do Império Americano em 2026? Certo, bem, vamos dar ao Trump o benefício da dúvida, ok? E vamos supor, que realmente existe uma estratégia aqui. E, o objetivo final, claro, é o Irã, certo? Os Estados Unidos têm que invadir o Irã em algum momento. Agora, se você invadir o Irã, há um grande problema, porque o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz e isso vai colapsar as economias do leste asiático, como Coreia do Sul, Japão e China. Então, a China depende de 50% de suas importações de petróleo do Oriente Médio. Então, se houver uma guerra acontecendo, e essa guerra pode durar anos e anos, certo? Como você compensa o fato de que essas economias do Sudeste Asiático, a economia delas vai colapsar e elas também serão arrastadas para a guerra? Bem, ok. Você pode usar a Venezuela e a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, para compensar a perda de petróleo do Oriente Médio, certo? Por isso é que você precisa garantir a Venezuela, porque você está antecipando esse grande conflito no Oriente Médio, então você precisa modernizar a indústria petrolífera da Venezuela. Para garantir que essas economias asiáticas não entrem em colapso e não sejam arrastadas para a guerra, especialmente Japão, China e Coreia do Sul. Então, essa é a estratégia. Ok, o problema com isso é que você está assumindo que o povo da Venezuela vai simplesmente ficar parado e deixar você roubar o petróleo e os recursos deles e deixá-los entrar. E permitir que Trump imponha um governo, um regime que só vai obedecer aos americanos. Os sul-americanos têm uma longa memória do imperialismo yanqui tão desprezado. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas por essas juntas militares controladas pela CIA. O Chile é um exemplo clássico, onde o governo democrático liderado por Allende foi derrubado pelo general Pinochet, que tinha o apoio de Kissinger e da CIA. Então, alguns americanos não gostam da interferência americana. Portanto, o que isso vai causar, mesmo que possa fazer sentido estratégico a longo prazo, é irritar o povo sul-americano. Vai mobilizar o povo venezuelano. Eventualmente, na Venezuela, em alguns meses, haverá uma eleição geral. Essa eleição geral será fortemente disputada. E os Estados Unidos serão forçados a enviar tropas para o terreno a fim de manter a estabilidade em Caracas. E então isso vai iniciar uma boa guerra. Então, eu entendo que geopoliticamente faz sentido o que está acontecendo na Venezuela, certo? Mas a forma como isso está sendo conduzido é que, eventualmente, você tem uma escalada de missão e, eventualmente, isso vai levar a uma situação como a do Vietnã. E isso vai exaurir o Império Americano. Então, outra forma de dizer isso é, no curto prazo, em um período de 2 anos, tudo isso faz sentido e os americanos vão sentir que, Trump tem o controle e Trump é como esse grande herói conquistador que vai tornar a América grande novamente. No longo prazo, os Estados Unidos vão sofrer um enorme revés, não só na Venezuela, mas em todo o Caribe e em toda a América Latina e do Sul. Então, é realmente o fim do império. Os americanos poderiam ter feito isso a qualquer momento, certo? Em um dia, os Equauri poderiam derrubar todos os regimes da América do Sul. Eles têm essa capacidade militar, mas você não faz isso porque é burrice, porque é suicida, porque você só irrita as pessoas.
Você está irritando 100 milhões de pessoas, você está unindo-as, você está dando a elas um motivo para lutar contra você. Sim, sim, quer dizer, você disse que existe um longo histórico, professor Cheung, desse tipo de comportamento, de irritar pessoas na América do Sul, na América Latina, no Caribe. Agora, o governo Trump, os Estados Unidos, eles não são do tipo que se escondem. E eu acho que isso é um grande problema para o Império Americano. Eles não são do tipo que escondem exatamente como querem fazer as coisas. E ouvimos repetidamente do governo Trump, por exemplo, em relação ao Irã, e agora também a Venezuela, que eles querem golpes rápidos e decisivos. E então eles querem meio que ficar com o bolo e comê-lo também. Como você vê isso se desenrolando agora em 20, no restante de 2026? Porque se o governo Trump vai tentar agir com força esmagadora, ou ataques furtivos, operações de sequestro, golpes, esse tipo de coisa, essas ações têm um alto risco de não dar certo, como já vimos 2 vezes só no primeiro mês de 2026. O que isso faz, então, em relação ou como isso se desenrola para o resto deste ano, considerando que o governo Trump busca golpes rápidos e decisivos? Parece que eles vão tentar fisgar mais do que alguns nas próximas semanas e meses. Certo. Então, essa é exatamente a mentalidade de Trump. Ele quer vitórias rápidas para criar a imagem de que é Júlio César, esse grande herói conquistador que restaurará o Império Americano à sua grandeza. E, honestamente, a maioria dos americanos apoia suas ambições imperialistas. Quer dizer, essa é a realidade. No dia a dia, muitos podem dizer algo diferente, mas, no fundo, a maioria dos americanos aspira a uma grandeza imperial. É simplesmente da natureza humana. Então, a realidade é que isso ressoa no outono. Quer dizer, sim, parece instável. O país tem estado economicamente deprimido por causa das sanções americanas há décadas, mas os mulás são muito mais resilientes, muito mais engenhosos e muito mais criativos do que os americanos lhes dão crédito. Então, o Irã não vai cair. O que vai acontecer é que Trump vai ficar frustrado com a situação no Irã e vai rapidamente mudar o foco dele para outro lugar, o que inclui a Groenlândia, certo? A Groenlândia é uma vitória rápida e fácil, porque não há, na verdade, nada que os europeus possam fazer a respeito disso. Você sabe, se Trump simplesmente disser, olha, eu vou anexar a Groenlândia, ninguém pode impedi-lo. Você sabe, os alemães, os franceses, os suecos e os noruegueses dizem, nós vamos defender a Groenlândia militarmente. Então, o que eles fizeram? Bem, a Alemanha enviou 15 soldados para a Groenlândia. Os franceses enviaram 13 soldados para a Groenlândia. Adivinha? Já existem 150 soldados americanos na Groenlândia. Então, a ideia de que os europeus possam resistir a uma presença americana na Groenlândia é simplesmente absurda, ok? Então, essa é uma vitória rápida. Outra vitória rápida para Trump seria o Canadá, ok? Então, o mercado imobiliário canadense entrou em colapso. Bem, eles estão fazendo demissões em massa este ano e há certas áreas, como Alberta, que é o exemplo mais óbvio, que vão votar pela secessão do Canadá. E talvez 20% dos habitantes de Alberta que votarem sejam a favor da adesão aos Estados Unidos, ok? Mas Trump não se importa. Para ele é como se fosse 100%, certo? 20% equivale a 100% na visão de mundo dele e ele vai ameaçar o Canadá dizendo algo como ou vocês nos dão Alberta ou nós vamos invadir vocês. E isso vai gerar muita polêmica na TV, que é exatamente o que Trump adora, ok? Portanto, essa é mais uma vitória rápida e fácil para Trump, Alberta, ok? E outra vitória rápida e fácil é Cuba, porque o que está acontecendo é que a fonte de energia vital de Cuba é a Venezuela. Sem a Venezuela, basicamente, Cuba fica às escuras. Você sabe? Não pode. Você sabe. Ter casa, ter eletricidade, ok? Portanto, Cuba também será outra vitória rápida e fácil. Bem, eu acho que essas 3 são as mais fáceis agora e, eventualmente, você vai progredindo, porque, sabe, o problema com essas vitórias rápidas e fáceis é que elas criam arrogância. Isso cria uma ilusão, faz você se iludir e acreditar que é invencível, ok? Mas eu acho que o Irã será muito mais resiliente do que Trump acredita. E ele ficará frustrado e partirá para outro alvo. Sim, bem, veja, quando se trata do teatro europeu ou o norte-americano,
Eu acho que a administração Trump dos Estados Unidos pode, de fato, se preocupar e meio que sufocar esses países politicamente, sem nem precisar fazer muito além de intimidar, até que aceitem qual tem sido o seu status há muito, muito tempo, que é o de vassalos. Eles têm que obedecer ao seu mestre. O problema com Cuba é que Cuba já passou por um período especial. Eles perderam seu maior fornecedor, seu maior sustento econômico no passado, quando a União Soviética colapsou, e sobreviveram. Uma campanha militar ou uma mistura dos dois naquela época. Portanto, acredito que essa representação também terá apoio considerável em Cuba, se ele acreditar que será uma vitória fácil, porque o povo cubano é aguerrido. Eles amam a sua liberdade. Concordo com essa sua avaliação, mas o Trump não concorda. Sim, exatamente. Foi isso que eu disse. É exatamente por isso. Vamos abordar esse assunto. É como se dissessem, você acha que isso é fácil, mas na verdade pode ser muito mais difícil, apesar de estar a apenas 145 quilômetros da Flórida. Mas, professor John, agora vamos falar sobre a Rússia, porque não conversamos muito sobre isso. Mas a Rússia lançou seu segundo Arashnik. Bem, o conflito na Ucrânia ainda está acontecendo, e você disse que isso é uma espécie de ponto de partida. Fevereiro de 2022 foi a entrada do mundo no cenário da Terceira Guerra Mundial, que agora está em andamento. Onde você vê esse conflito levando agora os Estados Unidos, império? E realmente, se olharmos para o todo, se quisermos dizer um tabuleiro de teoria dos jogos, porque ainda está acontecendo. Nós sabemos qual é a trajetória disso. Sabemos que a vitória russa é realmente para onde tudo está caminhando. E até mesmo o Ocidente está tendo dificuldade em negar isso atualmente. Mas certamente tem um papel enorme a desempenhar na formação de todos esses outros pontos de tensão. Pontos em teatros de conflito que o Império está observando. Então, onde você vê isso indo em 2026 e influenciando o mapa geopolítico maior aqui? Sim, então eu acho que a maior história em 2026 será sobre o conflito entre a Rússia e os Estados Unidos nos oceanos. Então, como todos sabem, os Estados Unidos, nesses últimos meses, têm praticado pirataria, basicamente impuseram um embargo à Venezuela. Então, se você é um petroleiro, parte da frota sombra que vai para a Venezuela, os americanos reservam o direito de abordar você, e eles realmente tomaram o controle de alguns navios e basicamente roubaram dezenas de milhões de dólares em petróleo desses navios. Agora, o que é interessante é a história sobre o Bella One. O Bella One é um navio que faz parte da frota sombra. Então a Bella One hasteou a bandeira russa, o que significa que agora faz parte da frota russa. E houve um grande impasse, na verdade, por alguns dias, entre a Marinha Americana e a Marinha Russa, que veio proteger a Bella One. Mas eventualmente, acho que houve uma ligação entre Trump e Putin, e os americanos foram autorizados a embarcar na Bella One, tomaram o controle dela e apreenderam sua carga. Mas o que é impressionante, o que é surpreendente é que, você sabe, esse petroleiro estava disposto a resistir à Marinha Americana. E isso é chocante, certo? Então, eu acho que o que vai acontecer em 2026 é que você verá mais desses incidentes, porque o que os russos entendem é que, essa guerra na Ucrânia é muito mais do que uma batalha terrestre. Basicamente, é uma guerra pelo acesso ao comércio global. E por muito tempo, os americanos conseguiram controlar os oceanos sem contestação, e isso é uma fonte do poder americano, certo? Então precisamos ser capazes de desafiar os Estados Unidos nos oceanos, caso contrário, os americanos podem sufocar a economia de todos, incluindo a Rússia, incluindo a China. Então, agora, há cerca de 1.000 navios na frota de shuttle russa, você sabe, que evitam as sanções. E eu não ficaria surpreso se a frota de shuttle se tornasse a nova marinha de águas azuis da Rússia. E eu acredito que os chineses vão financiar isso, porque os chineses, claro, estão muito preocupados com a pirataria americana nos oceanos. E então, não há como a Rússia derrotar os Estados Unidos nos oceanos. A Marinha Americana ainda é a maior marinha do mundo. O problema para a Marinha Americana é que ela realmente não consegue reabastecer seus navios, certo? Então, para cada navio que a América constrói, a China pode construir 250.
Então, a China, então, basicamente, os Estados Unidos perderam sua capacidade de manufatura, sua capacidade de navegação. Então, se a Marinha Americana estiver ocupada nos oceanos, lutando contra essa frota de águas azuis russa, eventualmente, com o tempo, a Marinha Americana vai se sobrecarregar e isso vai abrir espaço para outros jogadores, como os chineses e os japoneses, certo? Então, eu acho que essa é uma grande história de 2026, essa guerra nos oceanos entre a Rússia e os Estados Unidos. Sim, quero dizer, há exercícios em andamento, na verdade. Acredito que África do Sul, China, Rússia, Irã, todos estão participando, com rumores de que o Irã foi orientado a se conter, porque Trump agora impôs tarifas a qualquer um que faça negócios com o Irã, 25%. Você sabe, sobre países que fazem negócios com o Irã. Mas essa é uma coordenação que está acontecendo no mundo e, você sabe, considerando isso, é interessante que falemos que o conflito na Ucrânia agora está resolvido. Você mencionou Odessa no passado. Você vê 2026 como o momento em que a Rússia, você sabe, a Rússia está realizando o ataque Ereshnik e a contínua campanha aérea sobre Kiev e áreas ao redor. Está apagando as luzes em grande parte do país. E Odessa ela acaba sendo um dos principais alvos dessa campanha. Você vê a Rússia no próximo ano realmente solidificando seu caminho para tomar isso. E então, a que isso leva? Porque a Europa está desesperadamente tentando manter essa guerra em andamento. Os EUA, ainda que timidamente, ou pelo menos enquanto muda retoricamente, continua a ter muito a perder, especialmente em termos de inteligência. Nem sequer mencionamos a tentativa de assassinato de Putin. Há muitos elementos aqui para o professor Zhang. E como isso influencia o rumo dos acontecimentos no próximo ano? Certo, sim. Então, quer dizer, e a primeira coisa a mencionar, claro, é a tentativa de assassinato de Vladimir Putin. E sabe, logo depois, Putin disse, cansei de vocês. Claramente, você não está falando sério sobre a paz. Resolveremos isso no campo de batalha. Certo, então agora existe esse compromisso nacional de vencer a guerra na Ucrânia no campo de batalha e chega de negociações de paz porque é apenas uma perda de tempo, não vai levar a lugar nenhum e os europeus nunca vão cumprir nenhum acordo, de qualquer forma. Certo, então essa guerra será vencida no campo de batalha. A Rússia e Putin têm uma grande vantagem. E a grande vantagem deles é que tem a iniciativa estratégica, ou seja, conseguem controlar o ritmo da batalha. E o que quero dizer com isso é o seguinte: a realidade é que o exército ucraniano entrou em colapso. Eles estão recrutando homens. Na verdade, eles não estão recrutando, estão sequestrando homens nas ruas e forçando-os a lutar na linha de frente do Donbass. Sem nenhum treinamento real, sem nenhuma esperança. E por isso há essas deserções em massa entre os militares ucranianos, como centenas de milhares já desertaram, já fugiram. Enquanto isso, há milhões de ucranianos que fugiram para o exterior e nunca mais vão voltar. Certo? Então, não só o exército americano, o colapso do exército ucraniano, mas, na verdade, o Estado-nação da Ucrânia já não é mais viável. Certo? Então, a Ucrânia ela acabou. Sabe, se o Putin dissesse, vamos direto para Kiev, essa guerra poderia ser vencida dentro do próximo ano, certo? Então, essa é a situação no campo de batalha. O problema é que, mesmo que você vença essa guerra na Ucrânia, ainda vai ter que lidar com os europeus em algum momento. Você ainda vai ter que lidar com os americanos em algum momento. Então, da perspectiva do Putin, na verdade, é melhor adiar essa guerra, desacelerar o ritmo e atrair os europeus. Você dá tempo para os europeus se militarizarem, enviarem voluntários para a Ucrânia, e eles vão fazer isso por alguma causa. Falácia, porque vocês são idiotas. E então, mesmo que sim, quero dizer, Putin pode ir direto para Odessa, pode ir direto para Kiev, mas ele realmente quer adiar essa guerra o máximo possível e criar essa guerra de atrito na Ucrânia. Olha, a realidade é que na Ucrânia os russos têm domínio no campo de batalha, o que significa que eles controlam os céus com seus drones, sua artilharia permite que controlem as linhas de frente e seus soldados têm alta moral, são bastante entusiasmados e muito enérgicos. E os europeus estão completamente confusos. Você sabe, os britânicos, há rumores de que os britânicos estão prestes a aumentar a idade de aposentadoria dos soldados
de 55 para 65 anos, o que significa que, no futuro, pessoas de 65 anos serão obrigadas a lutar em uma guerra. Bem, os europeus estão completamente confusos. Eles não têm estratégia e vão apenas reagir à iniciativa de Putin. Sim, sim. Bem, você sabe, professor Jung, quando se trata do que está acontecendo na Ucrânia e quando se trata dessa tentativa de assassinato contra Putin, tivemos o lado russo dizendo que, como você resumiu, eles estão mudando sua posição de negociação, então é um pouco mais diplomático do que não confiamos mais em vocês, mas acho que a mensagem está muito clara. Agora, a própria administração Trump está fazendo o possível para tentar ignorar o que está acontecendo na Ucrânia. O máximo que ele diz, especialmente o próprio Donald Trump, é que está decepcionado com Putin. Zelensky é isso e aquilo, um tolo, mas não muito, porque há outro cenário. Você sabe, a Casa Branca publicou isso sobre toda a situação da Groenlândia. Há muito foco nessas questões mais fáceis, como discutimos, e é assim que a Casa Branca apresenta isso à administração Trump. Depois de séculos, é hora de a Dinamarca devolver paz mundial. Em jogo, China e Rússia querem a Groenlândia. Não há nada que a Dinamarca possa fazer a respeito. Os Estados Unidos da América estão imediatamente abertos a uma negociação com a Dinamarca e qualquer um desses países. E claro, não vou ler o grande post do Truth Social aqui, mas essencialmente é um chamado e a Dinamarca já enviou algumas tropas agora. França, Itália e todos os países europeus da OTAN estão meio que surtando porque não têm ideia de como responder aos SICUR, basicamente intimidando um dos seus próprios membros para adquirir um de seus territórios, que, para ser honesto, foi um território adquirido por um tipo diferente de era imperial, sabe? Então, fale sobre essa mudança. Você sabe, vemos a Rússia no controle da Ucrânia e, de repente, temos a Groenlândia e a Casa Branca falando sobre a Rússia e a China em relação a isso. Rússia e China estão sendo mencionadas em relação ao bloqueio naval. Aqui há muita preocupação com a Rússia e a China. Qual é o verdadeiro jogo por trás disso? Qual é a realidade da situação? Certo, se você conversar com analistas geopolíticos, eles dirão que a Groenlândia é extremamente estratégica para os americanos. A razão mais importante é algo chamado passagem do Ártico, onde agora, por causa do aquecimento global, devido à mudança climática, os chineses não conseguem acessar o Ártico com seus navios. Antes, eles precisavam passar pelo Estreito de Malaca, indo para o sul para acessar o mercado europeu. Agora, eles conseguem seguir pela costa russa e acessar o mercado europeu por esse caminho. Certo, então a passagem do Ártico, os chineses chamam isso de Rota da Seda Polar. Assim, o Ártico se tornou uma fronteira geopolítica muito importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Groenlândia possui recursos imensos. Ela tem muito petróleo em suas costas, possui muitas ervas raras. O terceiro ponto é que é um território virgem. Então, fala-se sobre essas empresas de IA irem para a Groenlândia e instalarem centros de dados lá, porque aparentemente a eletricidade lá é muito mais barata. Acho que para o Trump, de novo, é pura ótica, onde você simplesmente olha para o mapa e você está tentando impor a doutrina Monroe, a doutrina Down Road. A Groenlândia é importante porque basta olhar para o mapa. A Groenlândia é a borda do hemisfério ocidental. Então, uma vez que você toma a Groenlândia, você tem a Groenlândia aqui em cima, o Alasca ali do outro lado. O Canadá fica no meio. Então, agora, mentalmente falando, é só olhar para o mapa. O Canadá pertence à América. E isso é só em termos de ótica, certo? Percepção, que é realmente a única coisa com a qual Trump se importa. Isso é importante. Simplesmente fica bonito no mapa para o Trump. Você sabe lá, ele quer poder pegar, sabe, ter esse mapa e postar em todo lugar. E os canadenses vão surtar, porque eles vão pensar. E agora, qual é o próximo? Trump quer a Groenlândia. Ele a terá. Europeus não podem impedir. Certo. Agora vamos falar então, sabe, qual é o papel da China aqui? Porque há dados recentes, professor Jiang, de que a Universidade Zhejiang agora é a principal universidade do mundo. Nós sabemos que os EUA estão realmente obcecados com esse avanço da IA, porque muitos desses oligarcas que controlam a indústria de IA têm uma influência enorme na política.
mas ainda assim há esse grande esforço dos Estados Unidos para tentar sufocar o progresso tecnológico da China, que pode-se argumentar já superou os Queer em muitas áreas já. E, claro, todos esses pontos de tensão geopolítica. Os chamados estrategistas do ZEUA, os neoconservadores, os belicistas, todos eles estão falando sobre a China em relação a isso. Se é o motivo principal ou não, o fato é que, se não for o número 1, é o 1A. Então, como a China entra nessa equação para o próximo ano? Porque há eu acho que muitas tentativas por parte do governo Trump, do próprio Donald Trump, de fazer parecer que agora ele não é tão beligerante em relação à China, mas tudo o que sua administração está fazendo, na prática, está de fato mirando na China. De fato... Sim. Então, eu acho que a maior notícia de 2026 será em abril, quando Trump visitar a China. E, eu quero dizer, eu posso entrar na relação geopolítica mais ampla entre a China e os Estados Unidos. E é muito complicado, certo? Mas eu só quero focar no Trump, e em como ele pensa. Trump, ele é um chefe da máfia. E então, o que chefes da máfia fazem é que eles gostam de extorquir pessoas mais fracas. Então, basicamente, o que Trump quer dizer para a China é: escutem, nós controlamos a Venezuela. Podemos ameaçar o Irã. Nós controlamos a Groenlândia, controlamos o Canadá. Vocês precisam, de recursos do hemisfério ocidental, mas também precisam de acesso ao comércio. E nós controlamos esses oceanos também, certo? Então, ou vocês pagam, ou, sabem, nós vamos bloquear vocês e estrangular a sua economia, ok? Então, o que Trump quer da China? E, ouça, acho que os analistas geopolíticos talvez estejam dando crédito demais aos Estados Unidos e a Trump, ok? Os Estados Unidos se tornaram um império mafioso e Trump é apenas um chefe da máfia. Então, o que eles querem é dinheiro, ok? E, portanto, a ideia é que os chineses têm a maior taxa de poupança doméstica do mundo, cerca de 40%. Isso é muito dinheiro. Basicamente, é muito simples. Trump está dizendo à China: queremos esse dinheiro, ok? Queremos que os chineses comprem dólares americanos. É simples assim, cara, ok? E existem diferentes maneiras de fazer isso, ok? Então, vamos analisar 3 maneiras, ok? A primeira opção é comprar casas. Então, o consumidor chinês médio tem permissão para comprar imóveis no Império Anglo-Americano, que inclui Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, ok? Essa é a número 1. A segunda opção é estudar no exterior, certo? Então, Trump falou em dobrar o número de estudantes chineses de 200 mil, 300 mil para 600 mil. Ok? Essa é a número 2. Número 3 são as stablecoins, ok? E as stablecoins são basicamente essas moedas digitais que você pode comprar da Apple ou do Google, mas que são lastreadas em títulos do Tesouro dos Equatorianos. Portanto, é uma forma de contornar os controles de capital na China, ok? Então, é isso que Trump quer. E, você sabe, você vai ouvir falar muito sobre grandes estratégias geopolíticas e, uma nova ordem mundial e tudo mais, mas isso é um absurdo. No fim das contas, é apenas uma transação comercial. Trump é um chefe da máfia e está extorquindo a China